Bom dia, Rui. Bom dia, Josilda. Bom dia, Iris, Berna, Juliana, Souza, Alice, Beatriz. Bom dia, bom dia. 7 em ponto aqui, sem falta, nós estamos aqui. Mais uma quarta-feira. Bom dia, Edna. Bom dia, Edilane. Narcisa, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre algumas causas do porquê que as pessoas engordam. Um papo mais rápido, mas pouco técnico, né? Bem prático para ajudar vocês aí. Bom dia, Souza. Então, vamos começar logo. Por que que as pessoas engordam? Quais são os motivos, né? Tem muita gente que se apega na questão de que já nasceu gordo, vai morrer gordo, né? A pessoa entra num conformismo mental e que ela não consegue sair daquela bolha, vamos dizer assim, né? E ela acha que ser magro não é para ela. Tem a pessoa também que fala que come porque alivia o estresse, é muito estressada, preciso comer para aliviar meu estresse. Isso acaba virando uma desculpa para comer. Ou aquela pessoa que fala que já tentou várias dietas, mas ela sempre engorda de novo, né? Isso faz parte dela. Isso é muito difícil para ela. Bom dia, Cleo. Ou porque a tireoide. Eu tenho tireoide, né? Eu tô condenada a ter metabolismo lento. Ninguém consegue arrumar minha tireoide. Eu sou assim, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Ou porque a idade que tá chegando, com a idade nosso metabolismo fica mais lento. É problema de junta, né? O famoso paciente que chega no consultório do médico e tá com um problema no joelho. Aí o médico fala com ele assim: ah, seu fulano, esse problema no joelho é problema de idade. Aí o paciente pensa assim: ué, se é problema de idade, por que que o outro joelho tá normal? Né? Não faz sentido. Então não é problema de idade. Isso é uma desculpa que o médico tá dando ali para se livrar do problema. Ou porque é a menopausa. A mulher que passa ali na média dos 51 anos, que é a menopausa, a média da menopausa das mulheres no Brasil é 51 anos, a gente sabe que baixa os hormônios e que esses hormônios sexuais, quando estão baixos, isso vai sim dificultar o emagrecimento. Mas isso também não é desculpa. Ou porque lá em casa todo mundo é gordo, então eu só tenho comida ruim e aí eu não vou conseguir emagrecer por conta disso. Eu já tentei convencer todo mundo lá em casa de que a gente deve comer saudável, mas o pessoal não muda. E eu passo na cozinha, só tem porcaria, aquele cheiro de pão no forno e tudo mais. Bom dia, Darcy. Bom dia, Betisa. Bom dia, Graciana. Então, quais são as diretrizes brasileiras de obesidade? O que que eles falam pra gente? Que é uma questão de balanço energético. Você vai consumir mais do que você gasta. Então, você vai ter um acúmulo de gordura por conta disso. Ou porque você come alimentos muito densos caloricamente, né? Ou alimentos muito palatáveis, ou seja, as pessoas engordam porque elas têm à sua disposição alimentos que são muito saborosos, ou porque esses alimentos têm baixa saciedade, induzem baixa saciedade. Carboidratos simples, por exemplo. Essa aí, na minha opinião, é uma das maiores causas. Os alimentos que não promovem saciedade.
Simples assim, você comer um biscoito, vai ter aquele pico de glicose no sangue, mas daqui a 2 horas você já vai estar com fome. Então, esse alimento não te dá saciedade. E quais os alimentos que dão saciedade? Gordura e proteína. Basicamente isso. E aí, a Sociedade Brasileira de Obesidade fala que as pessoas engordam porque elas preferem alimentos que são fáceis de digerir, né? Elas ingerem, já tem aquela energia rápida ali, aquilo libera dopamina e aí ela fica saciada, porque o alimento é fácil de digerir, né? Ou porque a pessoa não se exercita, é uma outra causa. A gente sabe que para emagrecer, o exercício não é tão importante. Você pode emagrecer normalmente sem fazer exercício, mas depois que você emagreceu, o exercício entra como prioridade. Então, quem é sedentário vai ter dificuldade em permanecer no peso. Ou pode ser também a alteração nos níveis de prazer e recompensa. A pessoa se alimenta, ela tem tanto prazer ao ingerir aquele alimento que ela começa a se viciar naquilo ali. A gente vai falar disso aí daqui a pouco. Se você acha que você pode estar viciado em algum alimento, alguma substância, você vai saber se você está ou não, baseado em alguns fatores que eu vou te apresentar aqui. Ou porque a genética é muito forte. A família, todo mundo é obeso na família. Então, a Diretriz Brasileira de Obesidade, ela tem uma estimativa que o risco de obesidade aumenta quando os 2 pais são obesos. Isso aí eu acho que todo mundo sabe. Esse risco chega a ser de 80%. Quando um dos pais é obeso, esse risco passa para 50%. Quando nenhum dos pais é obeso, o risco passa para 9%. Só que tem um fator que entra nessa história aí, que é extremamente importante, que é o quê? A epigenética. A epigenética manda na genética. Ou seja, nós estamos no controle. Não é porque a gente nasceu numa família de pais obesos que a gente vai ter obesidade. O gene está presente. Isso é um fator ruim, tudo bem. Mas se nós tomarmos as atitudes necessárias, nós não vamos desenvolver obesidade. Essa é a epigenética. É isso aí que vai determinar, certo? Pessoas que têm excessos nas férias, final de semana, a pessoa que passa um final de semana não consegue sem comer doce, sem cervejada, enfiar o pé na jaca, né? Todo final de semana a pessoa faz isso. Vai acabar engordando. Excesso de feriado, enfia o pé na jaca em tudo que é feriado, em tudo que é festa, né? A Diretriz Brasileira de Obesidade tem uma estimativa aí que a pessoa consome, a média de consumo de açúcar é 50 quilos por pessoa por ano. Olha a quantidade de açúcar que uma pessoa come, ingere, em média por ano. 50 quilos. Isso é muita coisa. Então, tá nas maiores causas de obesidade é essa ingestão de açúcar, certo? Ou a pessoa pode engordar também. Eu estou falando os motivos aqui, você vai tentando se enquadrar neles. Esse que é o objetivo aqui. E aí você anota aqui, ó, realmente, nesse ponto aqui, eu acho que eu posso melhorar. Aí, porque se você só me ouvir aqui não vai adiantar de nada, né? Você precisa identificar os pontos que estão mais próximos de você que você pode melhorar. Você pode melhorar a ingestão de açúcar. Você pode melhorar seu sono. A maioria das pessoas que dorme menos de 7 horas está mais propensa a ganhar peso, tá?
ou porque você está consumindo caloria demais, você está comendo a quantidade muito grande, também é uma grande causa. Você está sedentária? 1/3 da população no Brasil pratica pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Isso aí é para deixar de ser sedentário. Ou seja, 2/3 da população no Brasil é sedentária. Então isso aí, como eu tinha falado, é o grande fator de obesidade. Outro fator, o custo baixo dos alimentos que são processados. Fácil acesso, fácil digestibilidade, né? É só comer, abrir o pacote, ingerir, metabolismo rápido, energia rápida. O problema é que daqui a 2 horas você vai ter fome de novo. Então, essa conveniência, essa praticidade que os alimentos processados oferecem para a gente, isso aí acaba sendo muito fácil de lidar com o dia a dia corrido que a gente tem hoje em dia. Então, muitas pessoas engordam justamente por conta disso. Então, como que o nosso corpo ele vai determinar para onde que vai o sobrepeso? Como assim? A gente pode acumular gordura entre os órgãos e no subcutâneo. Se a pessoa tem muito hormônio de homem, muito andrógeno, ela vai ela vai tender a acumular gordura na barriga. É a gordura visceral, esteatose hepática. E se a pessoa tem muito hormônio de mulher, ou seja, se a pessoa tem um perfil mais estrogênico, o aumento desse tecido de gordura vai tender a ser no subcutâneo. Por isso que o homem tem aquela barriga de chope, maior que da mulher, e a mulher tem aquele acúmulo de gordura nos flancos, nas mamas, no tríceps, né? Tem aquela gordura mais localizada. E por isso também que o homem perde peso mais fácil que a mulher, porque o homem tem mais essa gordura abdominal, essa gordura visceral, que é mais fácil de queimar. A gordura entre os órgãos é muito mais fácil de ser queimada, de ser usada como fonte de energia, que essa gordura que está no nosso subcutâneo. Subcutâneo é abaixo da pele. Essa gordura do subcutâneo, ela é mais presente na mulher. Por isso que a mulher tem mais dificuldade de perder peso que o homem. Por uma questão hormonal. Por isso que a gente fala tanto de hormônio aqui. Porque é extremamente importante no emagrecimento, tá? E por que é mais difícil para a mulher emagrecer, então? Justamente por essa questão hormonal. A mulher tem o estrogênio na quantidade que o homem não tem. E o homem tem a testosterona na quantidade que a mulher não tem. O homem tem os andrógenos e a mulher tem os hormônios femininos. Então, justamente por conta disso. Beleza? Por quê? Isso está incorporado na nossa espécie também. O homem das cavernas, ele saía para caçar. Então, ele precisava de energia. Então, ele precisava de uma gordura que estivesse disponível para ele poder ir caçar. Ele ficava longos períodos sem se alimentar e quando ele saía, essa gordura ajudava ele, que era uma gordura intraabdominal, entre os órgãos. Não era a mulher que saía para caçar, era o homem. Em compensação, a mulher cuidava ali dos afazeres de casa, a mulher vivia mais. Isso aí tem o lado negativo, mas tem o lado positivo também. Outra causa extremamente importante nesse aumento de obesidade é o que a gente chama de disruptor endócrino ou xenobiótico. Não é a mesma coisa, mas é muito parecido. O que é um xenobiótico? É uma substância estranha para o nosso corpo que não é produzida naturalmente, ou seja, o bicho homem foi lá e produziu ela,
e que geralmente ela não faz parte da nossa dieta. Ela vem ali como uma intrusa. Isso aí é o xenobiótico. É tudo que não é produzido por nós, naturalmente, que a gente acaba ingerindo. E o disruptor endócrino são as substâncias que vão agir como se fossem hormônios. São substâncias estranhas para o nosso corpo que vão entrar no nosso corpo e vão agir como se fossem nossos hormônios. Só que não vão agir porque não são os hormônios e aí acabam prejudicando a gente. Isso aí é o disruptor endócrino. É como se eles enviassem uma falsa mensagem alterando essa ação dos hormônios de verdade. Por isso que prejudica. E desde a Revolução Industrial, a gente aumentou muito a química no ambiente. É muita indústria, é muito poluente, agrotóxico, pesticida. O ar está contaminado, o solo está contaminado, a água, os alimentos, tudo ficou mais contaminado. Aí entram os disruptores endócrinos, que vão atrapalhar nessa questão hormonal. E uma pessoa ela pode comer mais do que ela precisa por uma alteração nesses neurotransmissores, que é feita por esses disruptores endócrinos. E aí ela vai ter mais desejo por carboidrato, maior desejo por doce, por exemplo. Então, outro pilar importante no emagrecimento é a questão da intoxicação alimentar, com química que está presente no alimento ali. Normalmente, se for processado, vai ter química. E normalmente vai ter esse disruptor endócrino ali, que vai atrapalhar, vai prejudicar músculo, vai prejudicar gordura, mitocôndria. Mitocôndria vai dar energia para a gente. O músculo vai dar, obviamente, a sustentação, vai estar nessa parte estrutural aí. Então, essa química toda, todo esse veneno, esses conservantes, isso aí, corante, acidulante, tudo isso aí vai ser estocado na gordura. Veneno vai ser estocado na gordura. E pode ser transferido de mãe para filho, na vida uterina também, passa pelo leite. Então, mas a boa notícia é que quando o nosso corpo está equilibrado metabolicamente, essas substâncias são fáceis de serem eliminadas. Tá? E onde que isso tá? Onde que essa porcariada toda tá? Pode ser suplemento, que colocam na ração de gado. Pode ser, e aí o gado come, isso acaba passando para a carne do gado. Isso aí, eu já vou te adiantando que é praticamente impossível a gente ficar livre disso aí hoje. Mas dá para a gente minimizar. Isso tá em drogas de produtos farmacêuticos. Isso tá em pesticida, agrotóxico. Isso está em suplementos, inclusive. Isso está em plástico, está em subproduto de plástico. É o bisfenol A. Quem nunca ouviu falar do bisfenol A? Está presente no plástico. Revestimento de alimentos industrializados, bebida industrializada. Outro exemplo, o flúor que está presente, que muito dentista usa, é um disruptor endócrino, que costuma ir para a tireoide. Então, nesse contexto de emagrecimento, ele vai entrar, vai ser muito importante, porque a gente tem ali a família dos halógenos. Na tabela periódica, quando a gente estudou química, a gente tem lá flúor, cloro, bromo e iodo. Astato não conta muito não. Então, a gente quer que o iodo haja no receptor. Só que ele não vai ter preferência. Quem vai ter preferência vai ser o flúor, depois o cloro, depois o bromo. Bromo está presente no fermento de pão, cloro está presente na água aí, de muita piscina e tudo mais. E o flúor também,
e está presente também no consultório dos dentistas. Então, se você tem o dentista que tem a condição de não usar flúor, isso vai ser bom para você, dependendo. Se você não achar esse dentista, te aconselho a procurar um dentista biológico, tá bom? Principalmente se você vai muito ao dentista, porque você vai estar muito exposto ao flúor. E isso pode prejudicar por essa questão de disruptor endócrino que a gente está falando aqui. Outro ponto importante é a questão da inflamação. Inflamação a gente tem aguda e crônica. A aguda é benéfica, ou seja, protege a gente contra patógeno, vírus, bactéria. Depois de um trauma, você dá uma topada com o dedo no meio-fio. Seu dedo incha, fica vermelho e tudo mais. Isso aí é inflamação aguda. Ela é sua amiga, tá? Só que ela começa e desaparece rápido. Ela é benéfica. E a gente tem a inflamação crônica. A gente não quer ter essa inflamação crônica. Por quê? Ela é sistêmica. Nosso corpo todo fica inflamado. Aí vem PCR no exame de sangue alterado, fibrinogênio, vem ferritina muitas vezes, VHS, tudo que é marcador inflamatório vai estar alterado. E inflamação, né, é outro pilar do emagrecimento. Então, inflamação aumenta o estresse oxidativo, que aumenta os radicais livres, que vai aumentar a resistência insulínica. Então, isso aí vai aumentar o acúmulo de gordura corporal. E isso aí vai deixar nosso corpo num ambiente propício para ter várias doenças. É diabetes, síndrome metabólica, doenças cardiovasculares, doença neurodegenerativa, Parkinson, Alzheimer, demência, né? Câncer, fibromialgia, anemia, inclusive, obviamente, obesidade. Então, inflamação crônica, eu diria que tá junto com a resistência insulínica ali, tá as duas de mão dada. Sendo que a inflamação crônica vai causar mais doenças, tá além da resistência insulínica, né? Porque é mais sistêmica. Então a gente tem alguns pilares que causam a obesidade. Vou citar para vocês aqui, porque senão vai ficar muito longo. A gente está falando um pouco sobre cada um, mas quais são? É sono, e aí você vai transportando para a sua realidade e vai vendo qual que você pode estar mais alterado, qual que você pode ter mais alterado. Sono, parte hormonal, intestino, intoxicação, inflamação, nutrição e atividade física. E além disso aí, tem a parte emocional. Quais são suas crenças? É o que a gente falou no início da live. Será que você não está acomodada com alguma crença errada que você tem? Será que você não está conformada com algo? Será que você não está achando que você está condenada? Porque é um sentimento que fica indireto na nossa cabeça e que a gente, se ligando para isso aí, a gente consegue agir na causa. Agora vamos falar um pouquinho daquela parte que eu te falei de vício. Vício por comida. Será que existe vício por comida? Me responde aí no chat. Será que existe vício por comida? O que mais vicia nos alimentos? Principalmente quando a gente combina açúcar com gordura. Gordura trans, né? Isso aí vicia muito fácil. A Berna tá dizendo que acha que sim. Fernando tá entrando aí. Bom dia, Fernando. Bom dia, Evani. Olha, para alguma coisa ser considerado vício, ela vai precisar preencher 3 dos 7 critérios que eu vou te falar agora. E aí, se você quiser anotar, depois você vai analisar melhor. Então vamos lá.
Apenas isso aqui, vamos deixar claro, porque pode, vamos dizer assim, soar com um tom meio moralista, mas não é essa a intenção, tá bom? Isso aqui é apenas para te ajudar, para que você saiba o peso que algum alimento tem na sua vida, porque você pode estar viciado naquilo ali e nem sabe. Pode ser álcool, pode ser cigarro, pode ser doce, pode ser pão, pode ser qualquer alimento que vai estar te viciando. Eu, por exemplo, vou colocar como meu exemplo aqui para ficar melhor, eu tô parando de beber café. Não tô parando, eu tô fazendo uma pausa. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu estava viciado em café. Eu tomava café o dia inteiro. Bom dia, Adria. Bom dia, Darcy. Eu tomava café o dia inteiro, gente. Isso estava inflamando o intestino, estava me deixando inflamado. Começava a aparecer inflamação no rosto, inchaço, gases. Então tinha algo que não estava me fazendo bem. E aí eu tenho quase certeza que é o café. Já tem mais de 30 horas que eu estou sem tomar café. É claro que no início a gente vai sentir um baque, mas a gente acostuma. Tudo na vida a gente acostuma. Hoje foi mais difícil para levantar da cama, mas em compensação, meu sono foi muito melhor. Eu estava acordando no meio da noite algumas vezes e eu não sabia o que era, mas eu suspeitava fortemente que era o café. E não deu outra. Ontem eu passei o dia todo sem tomar café. Essa noite, eu dormi igual um bebê, dormi a noite inteira. Apesar da cara de sono, mas eu dormi a noite inteira muito bem, porque eu tirei o café, algo que estava me fazendo mal. O Fernando é viciado em café também. E olha só, ele está falando que dá dor de cabeça nele. Foi exatamente como eu acordei hoje. Acordei com dor de cabeça, mas justamente porque eu não tomei café. Mas aí eu vou ficar um tempo sem tomar café, mas eu não vou parar de tomar café. É porque isso está fazendo mal para o meu corpo. Eu vou deixar meu corpo descansar agora. Preciso dar esse descanso para o meu corpo, porque eu estou maltratando ele. E sem ele eu não vou conseguir fazer nada. Nenhum de nós vai conseguir fazer nada sem o nosso corpo estar funcionando bem. Então, agora eu vou te falar os fatores, né? Para você saber se você está viciado ou não em alguma coisa. A gente tem uma coisa que chama tolerância. A tolerância é uma necessidade de quantidade maior de uma mesma substância, de um mesmo alimento, para atingir o mesmo efeito. Ou seja, a gente começa a tomar café, no meu caso de novo, a gente começa com um pouquinho e a gente vai precisando cada vez mais para ter o mesmo efeito. Não é verdade? Com tudo costuma ser assim. Isso chama tolerância. Vai chegar uma hora que você precisa ficar bebendo café o dia inteiro, porque você não faz efeito em você mais. Aí esse é o momento de você parar, pensar e dar uma pausa para regenerar seu corpo. Esse é um fator, é a questão da tolerância. Se você vai anotar, você pode anotar aí. Tolerância, número 1. O segundo é abstinência. O que é abstinência? Quando você fica sem uma substância, você começa a ter ansiedade, você começa a ter tremor, você começa a ter tipo uma síndrome do pânico, você começa a suar e tal, porque você tirou aquela substância da sua vida. Então, isso é um fator que está mostrando que possivelmente você está viciado naquilo. Tá? E de novo, gente, não é o tom, que não soe como um tom moralista aqui, tá? É só para ajudar vocês a identificar um vício ou não. Terceiro, então, primeiro, tolerância. Segundo, abstinência. E o terceiro, usar uma quantidade maior
de tempo, né, do que era a intenção. Você se programou para fazer algo, se programou para comer tal quantidade, só que você está no meio do ato ali e você acaba fazendo mais do que o planejado, comendo mais do que o planejado. Isso aí é o número 3. É você usar uma quantidade maior do que era planejado. É outro fator. O 4, fator 4, é um desejo persistente pela substância ou incapacidade de reduzir o consumo. Ou seja, você fica o dia inteiro pensando naquilo. Você não consegue reduzir o consumo daquilo. Isso aí é um outro fator. Número 5. Você gasta muito tempo procurando ou consumindo essa substância. É muito parecido com o quarto, né? Mas no quarto você tem o desejo persistente. No quinto, você gasta muito tempo procurando ou consumindo a substância. O número 4 é mais o desejo. O desejo com a incapacidade de reduzir o consumo. A número 5 é que você gasta muito tempo naquilo ali, atrás, procurando aquilo ali, ou consumindo a substância. Número 6. Consumir a substância interfere em atividades importantes do seu dia a dia. Ou seja, a pessoa está tão viciada que aquilo ali atrapalha tarefas importantes do dia a dia dela. Atrapalha atividades profissionais, sociais. Então, aquilo ali virou um peso para ela. Então, essa é o número 6. Número 7, qual que é? A pessoa continua consumindo, mesmo sabendo dos efeitos adversos. Aí, eu acho que já seria o grau bem avançado. Aqui a gente consegue relacionar até com droga, tá? Por quê? O drogado é o que consome droga, mesmo sabendo que vai ter efeito adverso. Porque é droga, ele sabe disso, mas ele continua consumindo. Esse é um fator muito forte, tá? Então, são esses 7 fatores que vão te dizer se algo é mais um vício na sua vida, é mais um peso na sua vida. Se forem 3 fatores positivos para você em relação a uma determinada substância, a um determinado alimento, eu te aconselho a diminuir o consumo disso aí, tá? Ficar pelo menos um tempo, igual eu estou fazendo com o café, te aconselho a ficar um tempo sem essa substância, beleza? O que acontece? Essa substância vai causar vício porque ela desencadeia um sistema de recompensa aqui no nosso cérebro, que normalmente está relacionado com dopamina, o hormônio dopamina, que está muito ligado com a questão de motivação, questão de recompensas alimentares, por exemplo, recompensas ligadas ao prazer, pode ser comida, pode ser música, drogas, dinheiro, tudo isso aí é capaz de desencadear no nosso cérebro esse sistema de dopamina, tá? E o que isso tem a ver com emagrecimento? É o seguinte, pessoas com IMC alto, pessoas com sobrepeso, elas têm uma resposta menor à recompensa alimentar. Então elas vão acabar comendo mais, porque a resposta delas é menor. Então elas querem ter mais resposta, elas acabam comendo mais. Faz sentido? Quem é magro tem esse sistema dopaminérgico mais ativo, vamos dizer assim. Precisa de comer pouco para ter uma recompensa. Então, por isso, esse é um outro fator que causa. Por isso que eu estou te apresentando esses fatores, esses 7 fatores que eu falei aqui, porque talvez você esteja com algum vício que está desencadeando esse sistema dopaminérgico e que
Seu corpo precisa descansar, então pode ser que você prefira tirar de vez. Isso aí é relativo, tá? No meu caso do café, eu prefiro tirar de vez, porque eu vou dar um tempo, eu vou ter resultado mais rápido, vamos dizer assim. Eu vou sentir um baque maior, como foi hoje. Acordei cansado, acordei com dor de cabeça, mas qual que é o benefício? É eu não precisar disso mais na intensidade que estava. Eu já estava dormindo mal, isso estava me atrapalhando. Então, eu sou meio radical com as coisas. Pode ser que você não seja. Então, pode ser que você prefira ir tirando aos poucos o que está te fazendo mal. Tá tudo bem. O importante é que isso deixe de ser um peso na sua vida, para que você passe a ter controle de novo. Porque vai só virando uma bola de neve. Não tem jeito. E por que a pessoa obesa tem essa sensibilidade, essa resposta menor a essa recompensa alimentar? Porque os receptores de dopamina também estão diminuídos. Quem é obeso tem menos receptores de dopamina. Então a pessoa vai precisar de mais dopamina para agir em poucos receptores que ela tem. Então por isso que ela acaba comendo mais. Se a comida é uma recompensa, ela acaba comendo mais porque ela tem menos receptores. E isso é moldado, tá? Isso é moldado a partir do momento que a gente vai se transformando metabolicamente, nossos receptores vão aumentando. A gente vai tendo mais prazer com menos. Ou seja, a gente vai precisar consumir menos alimentos para ter o mesmo prazer que a gente tinha antes. Certo? Isso está muito ligado também com a questão de resistência insulínica. A pessoa que tem resistência insulínica precisa comer muito para se satisfazer. A dopamina é mais ou menos nessa linha aí, certo? E aí a gente tem outra questão importante como causa de obesidade, que é a tal da fome induzida. Quem aí sabe o que é fome induzida? Isso aqui é chá, hein, gente? Ó, chazinho. Sem cafeína. Então, o que é a fome induzida? É quando a pessoa come por tédio, por hábito, por prazer, para aliviar uma tensão. Ou seja, é quando a pessoa come sem realmente estar com fome. A gente já diferenciou a fome da vontade de comer. Qual que é a diferença da fome para a vontade de comer? Recapitulando, a fome, a pessoa vai ter uma reação física de mal-estar. Na vontade de comer, é uma reação emocional. Na fome, é uma sensação que persiste, não é seletiva, pode se intensificar se você não comer nada. Então a fome realmente, você vai sentir o quê? Fisicamente fome, você pode sentir dor até na barriga, pode sentir frio, isso é fome. É uma sensação que persiste, não é seletiva e pode se intensificar se você não comer nada. Agora, a vontade de comer é basicamente o contrário. O que é vontade de comer? É uma reação emocional, é uma sensação passageira, é seletiva e não vai aumentar se você não comer nada. Você vai esperar 5 minutinhos ali que seja e a vontade de comer vai passar. Então a vontade é uma reação emocional, não tem parte física, passa rápido, normalmente passa com 5 minutos, é seletiva, ou seja, um alimento específico que você está com vontade de comer. Se eu te oferecer jiló, você não vai querer comer, porque você está com vontade de comer. E essa vontade de comer não vai aumentar
se você não comer nada. Você vai esperar e ela vai passar, beleza? Então a fome induzida é mais ou menos parecida com essa vontade de comer. Tem alimentos específicos que a pessoa não consegue se limitar. A pessoa sente uma vontade de comer, repetir, comer de novo, até o alimento acabar. Ou seja, ela já matou a fome e ela continua comendo. Ela já passou a saciedade que ela nem se deu conta que ela estava. Isso aí é a fome induzida. É uma espécie de vício, né? Alguns alimentos são muito viciantes, têm um paladar muito bom, principalmente alimentos com muito açúcar, muita gordura trans. Por quê? Até porque, muitas vezes, dentro do pacote ali, tem substâncias como glutamato monossódico que estão ali só para viciar a gente. O único objetivo do glutamato monossódico é viciar a gente. E quanto mais a pessoa vai se alimentando com isso aí, mais ela vai aumentando a dose, mais ela vai comendo a quantidade maior. Porque entra naquele mecanismo de tolerância que a gente falou. Cada vez vai sendo necessário uma quantidade maior para a pessoa ficar saciada. Para a pessoa fazer o quê? Liberar dopamina no cérebro. O sistema dopaminérgico, que é de motivação, de recompensa. E a pessoa realmente tem essa recompensa. Só que é o problema do vício. Cada vez vai ser necessário dose maior. Então, a comida aqui, gente, não tem que ser colocada como vilã. Mas o que tem que ser colocado em jogo? É o relacionamento que a gente está tendo com essa comida. O alimento tem que ser visto como algo cheio de nutrientes que vai ajudar o nosso corpo e não trabalhar contra o nosso corpo. Certo? Então, a gente tem por que a gente aumenta o nosso apetite muitas vezes? É outra causa. Por que pessoas têm mais apetite que outras? Por conta da parte hormonal de novo. A gente vai girando e a gente sempre bate na tecla da parte hormonal. Por quê? É um dos 3 pilares mais importantes: hormônio, intestino e nutrição. Sempre vai cair na parte hormonal. E a pessoa tem apetite maior porque está com o hormônio desregulado, está sentindo fome, está com sensação mental e corporal de um vazio dentro dela, né? Pode estar com a intensidade maior ou menor, vai depender da pessoa. Se realmente for fome, se for vontade de comer, não vai ter nada dessa parte física. E o ser humano, ele vai comer justamente por essa exigência natural do organismo. Então, a gente não vai conseguir ganhar nenhuma batalha contra os nossos hormônios. Se a gente está realmente com fome, a gente vai acabar comendo. Ou se a gente está com vontade de comer, é um hormônio que está desregulado, é um neurotransmissor que está desregulado. A gente vai acabar perdendo também. Por exemplo, quando a gente para de comer durante 2 dias, 3 dias, não estou falando para ninguém fazer isso aqui não, mas é só para explicar. O que acontece? O nosso corpo aumenta a liberação de adrenalina, que vai deixar a gente no estado de alerta e vai diminuir a fome. Por mais contraintuitivo que pareça, depois de 2 dias de jejum, a gente acaba tendo menos fome. E aí o corpo vai bloquear a vontade de comer e vai bloquear o apetite. Olha que interessante. Muita gente acha que não vai aguentar fazer mais de 2 dias de jejum, mas quando chega nas 48 horas, a fome vai embora. Eu já fiz isso. Eu fiz 3 dias de jejum, foi o máximo que eu fiz. E realmente, depois das 48 horas,
a fome vai embora. Por quê? Justamente, principalmente por essa questão da adrenalina, que vai estar aumentada justamente. A Daniela é boa de jejum, ó. Qualquer coisa vocês perguntam a ela aí, faz jejum longo. Então, eu já fiz 3 horas. Eu acho que a Daniela, ela pode até falar pra gente aí. Eu acho que ela já passou de 2 dias, né, Daniela? Fala pra gente aí. Então, o ser humano ele vai comer por causa dessa exigência natural do organismo, que acaba diminuindo quando a adrenalina é liberada depois do 2º dia. Beleza? Qual que é o outro fator que é muito responsável pelo aumento da obesidade? Aí, ó, jejum mais longo, ela faz. O que acontece? A pessoa tem menos saciedade e aí ela acaba aumentando o volume de alimento. São os processados, fast food, que dão pico de glicose no sangue, só que não dão saciedade. Então, a cada dia que passa, a nossa dieta está sendo menos sacietógena. E aí, a pessoa precisa de cada vez um volume maior de alimento para ter saciedade. Entra naquele mecanismo de dopamina, de tolerância que a gente falou. Tá tudo ligado. E sempre vai cair, sempre vai bater na tecla da parte hormonal. É isso que vai dizer, né, se a pessoa vai emagrecer ou não. Isso é hormônio. Emagrecimento é um processo hormonal que é influenciado por diversas questões emocionais, questão da saciedade, questão de carboidrato simples, de macronutriente, né? Se a gente vai ingerir proteína, gordura ou carboidrato, fibra, tudo isso aí vai interferir na questão hormonal. Se a gente faz atividade física ou não, se a gente está dormindo bem ou não, se a gente está inflamado ou não, se a gente está intoxicado ou não. Tudo isso vai convergir para a parte hormonal, que é o que vai decidir se a gente vai emagrecer ou não. E a parte, obviamente, aí de intestino, que é a base de tudo também. Tudo começa e termina pelo intestino. Então, essa questão do volume de ingestão alimentar, isso aí vai ser determinado por um mecanismo de feedback que é controlado pelo nosso cérebro, tá? E tem várias partes do nosso corpo que vão determinar essa recompensa alimentar. E vai começar na boca. Se a gente ingerir açúcar, carboidrato demais, a gente vai ter menos saciedade, a gente vai salivar mais, vai querer mais alimento. Porque o paladar realmente é melhor, costuma ser melhor. No estômago, é regulado pelo quê? Pela quantidade que a gente come. Se a gente come uma quantidade maior, obviamente a gente vai ter mais saciedade. No intestino, quando a comida chega no intestino, vai estimular o pâncreas a liberar glucagon e insulina. No caso, a insulina, né? O alimento bateu no intestino, vai estimular GLP-1, que é uma incretina, que vai aumentar a secreção de insulina. E isso aí vai aumentando a saciedade. E depois o último estágio é no próprio tecido adiposo, na própria gordura subcutânea ou visceral, liberando o que a gente chama de adipocinas. Adipocinas são citocinas que vão promover saciedade também. E são liberadas na gordura que a gente tem estocada. Beleza, então a gente passou aqui pelos motivos que fazem a pessoa engordar, né? Várias crenças limitantes que a gente falou. É tireoide, é menopausa. A pessoa acha que é assim desde pequena. Ah, lá em casa todo mundo é gordo. A parte genética. Meus pais são gordos. Eu tô fadado a ser gordo? Não. A gente viu que o que manda é a epigenética.
a gente viu questão de balanço energético, quantidade de calorias que entram, que saem. Isso aí é extremamente importante sim também, mas não é o mais importante. Porque o que dita o ritmo de as calorias entrarem e saírem do nosso corpo são os hormônios. E dependendo de como esses hormônios estão, a gente vai comer mais ou comer menos. Queimar mais calorias ou queimar menos. Então quem manda nessa história aí? Você acha que é caloria? Não é caloria. Caloria é importante, mas o maestro da orquestra são os hormônios. Não é o contrário, não é caloria que vai controlar o hormônio. Como muita gente fala, dá uma importância enorme para a caloria, sendo que ela é controlada pelos hormônios. A gente viu também alimentos que são mais palatáveis, vão fazer a gente comer mais, tem baixa saciedade. A gente viu questão de genética. Se os pais são obesos, não necessariamente você precisa ser obeso. É a epigenética que manda. A gente viu excesso de comida em festa, feriado, né? Final de ano, datas comemorativas. A gente viu o excesso de consumo de açúcar por ano no Brasil. Redução de sono. Então, a gente viu também como que o nosso corpo determina para onde que vai a gordura. Se for homem, vai para a barriga normalmente. Se for mulher, vai para debaixo da pele. E essa gordura da barriga é mais fácil de queimar. Por isso que o homem emagrece mais fácil. E por que então que é mais difícil a mulher emagrecer? Porque ela tem mais gordura debaixo da pele que o homem. Basicamente isso. A gente viu parte de disruptor endócrino, xenobiótico, que, resumindo, é a parte química que não é produzida por nós, ou melhor, que não é produzido pelo nosso corpo, é produzido pelo ser humano através de indústria, tudo isso aí, que vai estar presente em vários alimentos. Em dentista tem flúor, o pão tem bromo, a água tem cloro, tem flúor. O brometo do pão vai para a tireoide, o flúor vai para a tireoide, o cloro vai para a tireoide também. E tudo isso aí vai ter preferência no receptor da tireoide. Isso aí é um disruptor endócrino. E que na hora que chegar o iodo é o dono daquela cadeira ali. É o dono daquele receptor. Na hora que ele for sentar naquela cadeira, é dança das cadeiras. Ele não vai conseguir sentar, porque antes dele chegou o flúor. Só que o flúor não tem ação nenhuma no nosso corpo. E aí o que vai acontecer? A tireoide não tem o iodo que ela precisa, ela vai baixar o metabolismo. E aí a pessoa tem dificuldade de emagrecer. E aí o que acontece? O médico prescreve Puran T4, que só tem o T4, não é o T3 que age no receptor. Só que esse receptor, ele está entupido. É a dança das cadeiras. O receptor está entupido com flúor, com cloro, com bromo, que tem prioridade pelo receptor. Você acha que o iodo vai entrar ali? Não vai entrar, né? Então a gente fala onde que está presente, plástico, questão do bisfenol A, fitalato, parte de inflamação, corpo inflamado não vai emagrecer. A gente falou da questão do vício por comida. A gente falou os 7 fatores. Se você entrou depois e não pegou esses fatores que podem te ajudar a saber se você é viciado ou não em determinada coisa, determinado alimento, volta essa live, vai ficar gravada na parte de vício por comida. E aí, se você tiver 3 dos 7 fatores que eu te apresentei, isso fala a favor que você seja viciado. Sem questão moral aqui, tá? Não é o objetivo. Isso é para ajudar vocês. Então, a gente falou da fome induzida, fome real, vontade de comer. A gente diferenciou isso aí. A gente
falou da questão do apetite, da saciedade. Então, resumindo aqui, quais são as principais causas de obesidade? Para finalizar essa live aí. Sono, hormônios, intestino, intoxicação, inflamação, nutrição e atividade física. Se você cuidar dessas partes aí, você vai emagrecer muito fácil, tá? E além disso aí, tem a parte emocional que a gente falou hoje, que está muito ligado com vício, né? Crença, acomodação, conformismo. Achar que você está condenada porque você nasceu assim, tá? Então, a gente precisa cuidar disso tudo aí, sendo que, para a gente começar, é muita coisa, tudo bem. Por onde que você deve começar? O que é mais importante? Parte hormonal, só que isso aí é meio vago, né? Então, por onde que você deve começar? Intestino e nutrição. Pronto. Intestino e nutrição. A alimentação, que pode ser low carb, associada a um jejum intermitente, e fazer um detox intestinal. Porque senão você não vai limpar aqueles receptores que a gente conversou. E aí, tudo que você ingerir, o nutriente que você ingerir, não vai conseguir agir na célula. Porque a dança das cadeiras, tá lembrado? Você ingere um nutriente, ele não vai agir na célula porque a cadeira, o receptor, já está ocupada. Só que com um disruptor endócrino, um xenobiótico que está ali atrapalhando o nutriente de exercer o efeito onde ele deveria agir. Então, por isso que é importante cuidar do intestino, fazer um detox intestinal para que os nutrientes possam começar a agir. Beleza, a live foi essa, vai ficar gravada, espero que eu tenha conseguido te ajudar. Às segundas e quartas nós estamos aqui às 7 da manhã. Se eu não puder comparecer, vou avisar no grupo do Telegram, tá bom? Então, espero ter ajudado, espero que segunda-feira você esteja presente aqui. Se eu não estiver presente, eu te aviso, beleza? Então, quase 1 hora de live. Vou ficando por aqui. A gente se vê segunda. Grande abraço e até o próximo.